Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do portal Enfermeira Aprendiz. Eu sou a enfermeira Gabriela e hoje vou trazer para vocês os 9 certos na administração segura de medicamentos. Quando a gente fala em processo medicamentoso, é importante a gente lembrar que, como todo processo, é composto de várias etapas, desde a prescrição, a dispensação pela farmácia, ao armazenamento, entre outros. E quando um erro acontece, ele nunca acontece por si só, isolado. Para um erro acontecer, é uma cascata de fatores, uma cascata de falhas que culminam no erro final. E nós, profissionais da enfermagem, somos a última barreira para evitar que esse erro aconteça. Então nós somos a última chance de parar essa cascata. Pensando nisso, diversos instrumentos foram criados com o passar do tempo. O primeiro que surgiu foram os 5 certos, a Conferência dos 5 Certos na Administração de Medicamentos. E com a evolução dos estudos, percebeu-se que só esses 5 certos não eram suficientes para garantir segurança na administração. Hoje em dia, nós falamos em 9 certos. Então, existe um documento da Anvisa que preconiza que sejam conferidos 9 certos na administração de medicamentos. O primeiro certo é o paciente certo. Esse primeiro passo envolve 3 fatores importantes. Então, o primeiro é a conferência de 2 descritores. Nome e data de nascimento geralmente são os mais utilizados, tanto na pulseira de identificação, quanto na prescrição médica, no prontuário e na identificação da cabeceira do paciente para as instituições que adotam esse processo. O segundo aspecto é evitar que 2 pacientes com nomes similares fiquem no mesmo quarto. Na medida do possível, a gente sabe que nem sempre isso é possível para os hospitais que têm leitos divididos, nem sempre é possível evitar que isso aconteça, mas para o enfermeiro, com uma visão gerencial, esse é um aspecto importante a ser relevado. E o terceiro aspecto é evitar, na medida do possível, que o mesmo funcionário fique com 2 pacientes com nomes similares, tipo Maria José e Maria Joaquina. O segundo certo é medicamento certo. Então, conferir o nome da medicação que está na sua mão, o nome da medicação que foi dispensado pela farmácia, com a prescrição médica, antes de administrar. O ideal é que isso seja feito beira-leito. Então é ideal que a gente leve a prescrição até a beira do leito e confira a prescrição com o medicamento que a gente está dando para o paciente. E um aspecto imprescindível desse passo é conferir antes de administrar se o paciente tem alergia àquela medicação. Terceiro certo é via certa. Nesse aspecto, a gente tem que confirmar se a via de administração que está prescrita corresponde com a via de administração recomendada pela farmácia. Então é importante a gente ver na ampola se o que está prescrito, por exemplo, se a ampola está escrito EV ou IM, se isso está conferindo com a prescrição. E na hora de administrar, ficar atento para administrar na via que está prescrita. A hora certa envolve 4 aspectos importantes. Então, o primeiro, evitar que as medicações sejam atrasadas ou adiantadas. As medicações devem ser preparadas na hora, de preferência beira-leito também. Se for preparado antes da administração, é importante a gente ver qual que é o tempo de estabilidade e qual é a forma que a medicação tem que ser armazenada para ter aquele tempo de estabilidade previsto. O quarto aspecto importante é que todos os atrasos devem ser comunicados ao enfermeiro e devem ter uma justificativa. Então a gente deve evitar ao máximo atrasar as doses, porque isso mexe com a concentração que fica no nosso organismo, portanto está relacionado com o efeito terapêutico. O quinto certo é a dose certa. Conferir se a dose prescrita é a dose que você está administrando. Nesse aspecto é importante a gente pensar que nós, como profissionais da enfermagem, temos o direito de exigir que sejam prescritas doses precisas. Então, deve ser evitado doses do tipo uma colher de sopa, uma ampola, uma colher de chá ou um copo, porque são doses que podem variar. Para a gente ter segurança na administração do medicamento, é importante que essas doses sejam prescritas no sistema numérico. O sexto certo é o registro certo. O registro certo são duas vezes que ele acontece. Uma vez é na prescrição médica, então se a medicação foi administrada, colocar o horário que foi administrado e checar, ou bolar se não foi administrado. E é importante a gente pensar nesse sentido, quando está prescrito, por exemplo, para as 16. Se você administrou as 17, você bola das 16 e checa o das 17. Escreve do lado 17 e checa.
É uma informação importante que garante a continuidade da assistência, assim como a anotação de enfermagem. Então, na anotação de enfermagem, é necessário constar qual foi a medicação administrada, o horário que foi administrado, a dose e a via. Aí, a gente pode pensar também que isso depende de cada hospital e algumas instituições padronizam a anotação por item. Se for permitido pela instituição, tudo bem, desde que seja uma informação clara e concisa. E é importante também a gente anotar todas as não conformidades. Então, se foi atrasado ou se foi adiantado, por que foi atrasado ou foi adiantado? E se foi bolado, por quê? O paciente recusou? A outra coisa importante para a gente anotar também é se houver reação adversa. Qualquer reação que não tiver esperado do efeito terapêutico que possa ser associado com a medicação é importante constar na anotação de enfermagem. O sétimo certo é a orientação certa. Todo paciente tem o direito de saber qual medicação ele está tomando. Então, nós temos que informar qual é a medicação, qual é a dose, qual é a via, qual é a frequência que ele vai tomar e para que serve aquela medicação. O oitavo certo é a forma certa. Esse está mais uma vez relacionado com a forma farmacêutica correta. Então, se está prescrito IM, se aquela ampola tem compatibilidade com a via que está prescrita. Ou se está prescrito VO, eu já vi ampola EV ser prescrito VO, mas na bula estava escrito que tinha compatibilidade com essa via de administração. Isso é uma coisa importante para a gente verificar, por isso que agora foi acrescentado como a forma certa foi acrescentada os 9 certos. Também é importante a gente observar a condição clínica do paciente. Então, por exemplo, se a medicação está prescrita VO, será que esse paciente tem condição clínica de receber uma medicação VO? Ele está acordado, alerta, o suficiente para conseguir deglutir sem risco de broncoaspirar? Por fim, o 9 certo é a resposta certa. Avaliar se houve o efeito terapêutico desejado com a administração daquela medicação e se houve algum efeito adverso ou algum outro efeito que não estava previsto. Por exemplo, o paciente se queixou de dor e foi necessário administrar um analgésico que estava necessário, é importante a gente avaliar, após 1 hora ou 2 horas do tempo de administração, qual é o nível da dor, se houve melhora, se houve redução. Então é isso, pessoal, retomando, os 9 certos são: paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, registro certo, orientação certa, forma certa e resposta certa. Espero que tenham gostado e até mais!